Começando. Então, podemos começar. Boa noite para todas e todos. A gente está muito feliz aqui. Nós estamos fazendo a nossa estreia, né, nesse universo das lives, e acho que o Prof. História do Rio de Janeiro também tem seu lugar. E a gente vai começar. Hoje é a primeira mesa desse ciclo virtual que a gente chamou de Prof. História Conecta Rio. Essa é uma iniciativa do grupo de instituições associadas ao Prof. História do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos a UFRJ, de onde eu sou professora, né? Eu sou Cíntia Araújo, professora na UFRJ, coordenadora do Prof. História na UFRJ. Faz parte também desse grupo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que a gente tem a professora Rebeca, que está aqui também nos auxiliando, que é a coordenadora do Prof. História da Rural. Temos a Universidade Federal Fluminense, a professora Samantha Quadrati, que também está por aqui, e coordenadora do Prof. História na UF. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a professora Leila Bianchi, que é a coordenadora, que também está por aqui. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que participa do Prof. História com o campus de Maracanã e o campus e a Faculdade de Formação de Professores, São Gonçalo. Tem a professora Maria Aparecida, que é a coordenadora lá do Prof. História na UERJ. E também a PUC-Rio, que tem a professora Jussara, que também deve estar por aqui, que é a coordenadora do Prof. História na PUC-Rio. Então, esse grupo, né, tem uma iniciativa de fazer esse ciclo virtual, que tem a expectativa de reunir, de fazer conversas sobre pesquisa na área do ensino de História, sempre trazendo um egresso do Prof. História, né, um mestre pelo Prof. História, e convidando um docente do Prof. História para fazer comentários e bater um papo sobre essa pesquisa, essa dissertação que foi defendida por esse, hoje, mestre pelo Prof. História. Imagino que a maior parte de vocês já conhece, mas o Prof. História é um mestrado profissional em ensino de História, está organizado em rede nacional. Hoje nós somos 39 instituições de ensino superior, né, que estamos distribuídos por todas as regiões do Brasil. Então, o Prof. História tem uma capilaridade, uma heterogeneidade que é muito rica, e a gente tem muito orgulho disso, e nós aprendemos muito com essas diferenças dentro do Prof. História. E esse mestrado, a história desse mestrado começa em 2014, né? Então, a gente vai começar hoje esse ciclo conversando com o Raoni Ferreira de Souza, que vocês já conheceram aí, que está fazendo também um apoio aqui para a gente, né, todo mundo calouro nessa tecnologia. O Raoni está fazendo todo esse apoio. O Raoni, ele foi aluno da primeira turma do Prof. História na UFRJ. Né? Então, ele entrou em 2014 e defendeu a sua dissertação Usos e Possibilidades do Podcast no Ensino de História em 2016. E o Raoni é professor da rede pública, né? Todos os nossos alunos do Prof. História são professores de História, e agora o Raoni está fazendo doutorado em Educação. Depois ele vai também se apresentar da forma que ele achar pertinente. E para fazer, né, esse diálogo com o Raoni, a gente tem a nossa querida professora Ana Maria Monteiro, que é professora titular da UFRJ, da Faculdade de Educação da UFRJ, né, nossa referência nacional no campo do ensino de História. Né, não tem uma disciplina de ensino de História que não tem uma indicação, né, de leitura de Ana Maria. Ana Maria é nossa fonte, nossa referência bibliográfica. Tenho muito prazer de dizer que foi minha professora e hoje é minha amiga, e foi orientadora do Raoni. Raoni também teve aí, né, Raoni, essa maravilhosa companheira na construção do seu trabalho. Então,
a gente vai ouvir, né? A gente vai se organizar assim, a gente vai ouvir o Raoni vai apresentar o trabalho dele, falar da pesquisa, falar dos resultados. Aí depois a Ana Maria faz uns comentários e em seguida a gente vai abrir para fazer perguntas, tá? E as perguntas vão ser feitas exclusivamente pelo chat, né? Então vocês vão colocando as perguntas. Nós temos aqui uma equipe na retaguarda, né? A professora Varley da Costa, que eu também já havia falado no início, que é a nossa colega da Faculdade de Educação e é a professora do Prof. História, e a professora Juliana Beatriz, professora do Instituto de História da UFRJ e vice-coordenadora no Prof. História da UFRJ, que também vai ajudar aí nessa sistematização, na organização das perguntas que vocês forem colocando para os nossos dois queridos, Raoni e Ana Maria, durante a apresentação. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai começar mais ou menos aí uns 30 minutos para o Raoni fazer essa apresentação. Raoni, com você. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Obrigado a todo mundo pela presença. A sala está lotada, gente. Então, bem legal isso. Já estamos quase no limite, que é o limite de 100 pessoas. Quero iniciar essa colocação agradecendo o convite da professora Cíntia, iniciando o convite da professora Ana Maria, a todos os professores e professoras do Prof. História. Eu costumo dizer que o Prof. História não somente formou minha trajetória como pesquisador, né? Hoje eu estou fazendo doutorado em consequência da pesquisa de mestrado, mas me formou também como um ser humano, me formou também como professor, além da formação de professores que nós temos na universidade, quando a gente está no nosso processo de formação, né, na nossa licenciatura. O mestrado, eu costumo dizer com os meus amigos que o mestrado ele foi uma virada na curva, sabe? Uma virada de rumo, uma mudança de rota, que até então, nas minhas pesquisas de graduação, eu nunca tinha pensado em pesquisar sobre ensino, mas quando eu fiquei sabendo da pesquisa de mestrado, por um professor amigo meu, que foi meu professor aqui na Universidade Geraldo de Biase, que é aqui em Volta Redonda, ele falou desse processo seletivo, era novidade, né? Era a primeira turma. Fiz a inscrição no último dia, fiquei sabendo no dia anterior, e quando eu entrei era tudo novo, né? Assim, para todos os alunos do Prof. História, alguns colegas devem estar ouvindo aí, assistindo. Então, foi um momento muito, muito difícil, assim, o que a gente iria pesquisar, porque a gente está acostumado a fazer o trabalho acadêmico, né? Então, eu estava pensando em fazer um mestrado acadêmico, eu já tinha, inclusive, o projeto pronto. E esse mestrado me pegou de surpresa, mas foi uma surpresa tão boa, que ao longo desse processo de 2 anos de pesquisa, de formação, quando eu falo que ele mudou a minha vida, mudou o rumo da minha trajetória, é que de fato mesmo, não somente como pesquisador, mas como professor. Eu sou professor da rede pública desde o início, desde os 21 anos, assim que eu me formei da escola pública, né? Vassoura. E acabei iniciando minha trajetória como professor na Prefeitura de Volta Redonda, depois eu fui para a Prefeitura de Vassouras, Prefeitura de Porto Real, hoje eu sou na Prefeitura de Resende, então eu sempre fui professor de escola pública, né? Então, eu sempre imaginei que a sala de aula fosse um lugar de trabalho do professor, obviamente, mas a pesquisa sobre ensino de história ela alterou a minha perspectiva enquanto lugar também de ensino como lugar também de pesquisa, como lugar de produção, né, de novas narrativas, a produção de conhecimento histórico. Então, como a gente está acostumado a pensar a academia como lugar tradicional da produção de conhecimento histórico, que é lá que a gente faz as pesquisas, né? É lá na universidade, ou nos programas de pós-graduação, até mesmo na própria graduação que a gente vai fazendo através dos projetos de iniciação científica, através da nossa pesquisa de mestrado, doutorado. Mas a sala de aula é um lugar também por excelência da construção de conhecimento histórico, da produção desse conhecimento, da construção, né, desse conhecimento. E o Prof. História abriu essas portas para mim. Então, primeiramente, aqui eu participo desse evento não somente como alguém que pesquisou, fez a pesquisa no Prof. História, mas como alguém que tem gratidão pelo programa, que foi muito importante na minha formação. Foi de lá que vou falar isso ao longo da colocação,
que eu construí um projeto junto com outros colegas, que talvez estejam aqui, não dá para ver se está todo mundo, mas os amigos fundaram o Sobre História para Podcast. É um podcast hoje que tem ouvintes em mais de 60 países. Então, foi no Prof. História que a minha carreira, vamos colocar assim, ela encontrou novos objetivos, novos lugares para poder pensar o ensino, e, de fato, transformou a minha trajetória profissional. Então, toda gratidão ao curso, a professora Ana Maria Monteiro, que foi minha orientadora, momentos tão difíceis que nós passamos ao longo da construção desse objeto, né, professora? Mais para frente a gente vai comentar sobre isso. E eu sempre tive uma orientadora próxima que não somente estava ali à disposição para construir a minha pesquisa, mas para entender também o meu lugar de fala, que é como professor da escola pública. Isso foi o grande diferencial do Prof. História, que foi se relacionar diretamente com todos aquelas pessoas que estavam em sala de aula lecionando. Não tem como fazer o Prof. História sem dar aula. Então, lidar com professores, com a sua rotina. Tinha colegas que tinham 60 horas de aula na semana. Naquela época eu dava aula em 2 escolas, eu tive de abandonar uma, eu morava em Vassouras, fazia o mestrado no Rio e também morava em Volta Redonda, né? Então, para quem conhece Volta Redonda, no interior do estado do Rio, 2 horas do Rio, Vassouras fica 1h30 de Volta Redonda e 2 horas do Rio. Então, assim, eu fazia essa tríade, esse caminho semanalmente. Foi um tempo muito difícil, né? Mas, inclusive, muito difícil, porque eu cheguei no final do terceiro semestre, vindo de uma aula da PUC, da professora Jussara, que está ouvindo aí. Na rodoviária do Rio de Janeiro, eu caí da escada e quebrei o pé, fiquei 6 meses parado. Foi muito difícil ainda construir o objeto, porque eu acabei lesionando o pé. E, assim, eu não conseguia andar, fiquei 6 meses sem poder andar, porque eu não conseguia nem colocar o pé no chão, foi uma lesão grave. Então, foram várias coisas que foram acontecendo, né? Mas que me permitiu construir essa pesquisa, que eu sou muito grato à professora Ana, aos professores. Essa pesquisa também ficou considerada as melhores dissertações do Prof. História daquela turma, a nível de Brasil, né? Fiquei entre os 5 melhores trabalhos, recebi um certificado de menção honrosa desse trabalho. Então, fico muito feliz de falar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Gente, eu não quero aqui me ater ao meu objeto de pesquisa necessariamente, né? Assim, eu não quero falar sobre todos os autores que eu utilizei para construir a parte teórica dessa pesquisa. Não quero aqui também ficar me prendendo a todas as informações sobre o texto, né? Sobre a dissertação. Aí disponível, quem quiser dar uma lida. Eu quero mais falar com vocês, e acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui sejam do Prof. História enquanto alunos. Quero falar da construção desse objeto, como isso se deu. Né? Assim, acho que a grande dificuldade de quem ingressa no Prof. História é sair um pouco da caixinha, de pensar a pesquisa acadêmica e pensar no mestrado profissional, uma pesquisa que vai estar linkada diretamente à sala de aula, ou uma perspectiva de ensino. Também pode sair da sala de aula, pode ser dentro do espaço público, né? Mas que pense em a construção de um objeto e, na verdade, de um produto. Né? Então, assim, como se pensar em um produto? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um livro? Eu vou produzir um material didático? Então, isso era uma coisa que era muito frequente durante essa primeira turma, com os meus amigos. A gente passou muitas horas tomando cerveja e conversando sobre isso, qual seria o nosso objeto, como que a gente construiria, como seria a construção disso. E eu quero partilhar com vocês que o meu primeiro objeto era um objeto que eu vou partilhar com a professora Ana Maria, eu queria pesquisar sobre o ensino de história do Colégio Pedro II. Só que estava a cara de um trabalho acadêmico, não estava a cara de um mestrado profissional. E uma conversa que nós tivemos, várias conversas com a professora Ana, tentando me incentivar a pensar um pouco fora dessa caixa, eu acabei encontrando uma mídia digital que frequentemente eu utilizava no meu dia a dia, porque eu vim de Volta Redonda para o Rio. 2 horas de viagem, 2h30. Quando eu me agarrava no trânsito, 3, 4 horas. E eu precisava ter alguma coisa para fazer ali de uma leitura, né? Então, eu colocava o fone de ouvido e eu escutava muito podcast. Né? Então, eu quero falar para vocês aí que o podcast é algo que faz parte da minha vida, não somente como produtor de conteúdo histórico, mas também como ouvinte. Podcast sempre foi uma mídia que eu consumi no dia a dia, sempre consumi. Meu celular tem mais de 100 podcasts cadastrados.
Eu escuto podcast todo dia. Tem dia que a minha esposa briga comigo, que eu estou ouvindo muito podcast, assim, ela fala as coisas que eu não estou prestando atenção. Então, é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, faz parte das minhas atividades, porque o podcast para mim é importante, porque eu consigo colher informações, eu consigo construir narrativas, ouvindo um programa, ao mesmo tempo que eu estou fazendo outra coisa, que eu estou em viagem, que eu estou na rua, que eu estou no ônibus. Eu não dirijo, eu não tenho carteira eu não dirijo, né, carro nenhum, não tenho carteira de motorista. Então, eu sempre fiz os trajetos de ônibus. Isso, para mim, me ajudava a me informar sobre algumas coisas, porque eu escuto o podcast. Então, acabou que a gente né, ao longo desse processo, eu acabei me percebendo que eu tinha uma mídia do meu lado, que eu utilizava frequentemente. Por que não pensar nessa mídia, numa proposta em sala de aula com os meus alunos? Então, a pesquisa ela se deu nessa... Eu fiz um trabalho de final da disciplina da professora Ana sobre podcast. Ela falou comigo, Raoni, olha que objeto interessante. Eu não sabia o que era podcast. Vamos pensar nisso. Então, assim, você vai estar de férias agora, vai entrar em julho de férias. Dá uma sentada lá, lê alguma coisa, pesquisa alguma coisa sobre isso, vamos repensar o nosso objeto. E foi um processo muito interessante, porque eu entrei no podcast, pesquisando podcasts que falavam sobre, na podosfera, na verdade, pesquisando podcasts que falavam sobre ensino, sobre história, na verdade, construindo narrativas históricas, e de ferramentas, experiências, na verdade, que utilizavam o podcast em sala de aula em algum momento. Não encontrei muitas coisas sobre podcast nos trabalhos científicos. Tinha uma tese de doutorado do ano de 2013, que o professor tinha defendido no Nordeste, mas era uma discussão dentro do campo da comunicação, não tinha nenhuma produção na área da educação em si, ou das licenciaturas, dos programas de história, geografia, né? Não tinha como fala, esse trabalho muito evidente. Pessoal que está entrando aí na live, vocês vão ver que vai entrar de vez em quando alguém falando, eu vou lá e eu muto a pessoa. Por isso eu tenho que ficar de olho aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando. Então, às vezes eu me distraio, peço desculpas. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu fui fazer uma pesquisa sobre artigos científicos, não encontrei nenhum artigo que falava sobre podcast e ensino de história, absolutamente nenhum. Encontrei artigos de congressos em Lisboa falando sobre podcast, mas uma perspectiva de ensino de língua portuguesa, mas era uma atividade, não era um trabalho muito elaborado, era um trabalho bem na verdade, não era um trabalho muito, vou colocar assim, acadêmico, na verdade, era como se fosse uma experiência que estava sendo contada, né? E aí, cheguei à conclusão de que, olha, o desafio é grande, professora Ana, mas vamos tentar pensar isso daí. Então, eu não encontrei nenhum material que embasasse a pesquisa sobre podcast nesse processo de construção da dissertação. Eu tive de buscar outras fontes. Eu fui fazer uma pesquisa, um levantamento obviamente, de trabalhos vinculados à história digital. E aí, nesse processo, conheci a Marcela Albani, que está até participando aqui com a gente. Conheci outros pesquisadores da área de tecnologias e história, uma discussão sobre o que é história digital, e aí acabei também discutindo um pouco sobre a história pública, encontrei material sobre história pública, e tinha uma discussão uma outra falando sobre tecnologias, e tinha também a questão da Geschichte didática, né, que é a didática da história, que já é uma outra perspectiva de se pensar o ensino de história, uma perspectiva um pouco mais ampla, que vai sair dentro dos ambientes tradicionais de ensino, que é a própria universidade e a própria escola, que é a ideia de uma construção que a gente vai chamar dentro da didática histórica, que a gente vai chamar de consciência histórica, né? Então, a consciência histórica também foi uma das ferramentas que eu acabei utilizando, né, teóricas, para pensar um pouco desse objeto. E aí a gente foi construindo, a ideia era construir um podcast que fosse utilizado em sala de aula com os meus alunos da educação básica, tá? E aí eu quero apresentar para vocês um pouquinho de como se deu a construção desse objeto para vocês. Vou subir aqui um slide rapidamente, vocês vão acompanhar. Então, o trabalho se tornou uso de possibilidades de podcast no ensino de história, né?
o que é o podcast? O podcast é uma mídia de áudio, pode ser vídeo também, mas aqui no Brasil a gente utiliza muito a transmissão de áudio, né, via feed, que é uma subscrição normalmente utilizada em blogs. Quando você assina aquele blog ou aquele site de informação, ele te notifica quando uma informação nova chega, uma notícia nova chega. Aquilo que acontece mais ou menos no YouTube, quando você clica no sininho e assina o canal, inclusive assina o canal do Prof. História do Rio, vão lá e sigam o canal, né? E você vai receber uma notificação de que um novo conteúdo está disponível para você assistir. Então, o podcast, ele utilizou essa subscrição feed no seu início, porque a ideia surgiu em 2004, era que o Adam Curry, que era um cara que produzia música para MTV, ele queria utilizar o iTunes, utilizar naquela época o iPod, né, para fazer uma transmissão pela internet, que ele pudesse avisar aquelas pessoas que ele conhecia, que seguiam ele, na verdade, que ele tinha produzido material novo de música. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu essa subscrição feed, fez uma adaptação e inseriu dentro do iTunes, né? Obviamente de forma clandestina, porque está utilizando clandestina assim. É uma tecnologia que é da Apple e que ele não poderia ter feito isso. Mas ele conseguiu colocar o programa dele online. E o interessante de tudo é que isso se tornou tão popular que a própria Apple, nos anos seguintes, adaptou a tecnologia que ele criou e criou a ideia de podcast, estabeleceu as primeiras ferramentas de podcast originais que estavam presentes dentro dos programas da Apple. Que até hoje, se você compra um iPhone, já vem um aplicativo de podcast instalado nele. Então, a própria Apple, ela acabou pegando essa configuração popular e estabelecendo dentro do seu próprio sistema. Então, assim, como acessar o podcast? O podcast pode ser utilizado, pode ser acessado via essa subscrição feed, que você pode assinar através de agregadores de podcast. Você tem no sistema iOS, você tem no Android. E aí hoje está muito comum também, na época que eu fiz a minha dissertação não, mas você consegue encontrar dentro dos aplicativos de streaming, como Spotify, Deezer, o YouTube Music, que agora também existe, né? Então você consegue também ter acesso a podcast através desses agregadores. O que é o agregador? Ele vai fazer a ponte entre essa subscrição feed e o programa de podcast para você. Também é utilizado programas, por exemplo, como o Android Edit e o aplicativo Podcast, que é nativo do sistema da Apple. E aí, gente, ao longo da minha pesquisa, eu fui perceber que, uma pesquisa um pouco mais ampla, existiam sim podcasts que falavam sobre história na podosfera brasileira, mas eram muito poucos. Os podcasts de educação, na época que eu fiz a minha pesquisa, em 2014, 2015, até 2016, se representavam nem 5% do que era produzido na podosfera. Ou seja, você não tinha grandes podcasts que falavam sobre educação em geral, sabe? Dentro da podosfera brasileira. Isso aumentou de lá para cá. Tá? Eu não tenho os dados atuais, porque não foi feita a pesquisa da podosfera, é uma pesquisa que eu utilizei na minha pesquisa. Mas aqui eu fiz um levantamento naquela época desses podcasts. Tá? Isso é um levantamento que eu fiz até 2017, se eu não me engano. Então você tinha o Lado B, que era um podcast sobre cultura e cidadania LGBT, o Revolu Show, que deu uma parada, depois voltou, o Fronteiras do Tempo tinha parado também, depois voltou. A própria UFRJ, depois ela criou um podcast da Faculdade de Educação, que coloca palestras, algumas reflexões, uma vez por mês, tem algum conteúdo lá. O próprio Nerdcast, que é um dos primeiros grandes podcasts que surgiram no Brasil, ele também, ao longo dos seus programas, tem podcasts que falam sobre história, e com todos os problemas possíveis, do ponto de vista teórico, metodológico, eles ainda constroem narrativas históricas, que não são feitas sempre por historiadores, tá? Tem programas que eles não convidam historiadores, mas eles produzem narrativas históricas. Eu acabei dividindo os podcasts da podosfera em dois eixos, né? Você tinha um eixo de historiadores que produziam podcasts sobre ensino, sobre história, e não historiadores que produziam narrativas históricas também na podosfera. E aí, gente, se você for comparar, não historiadores sempre produziam mais conteúdo histórico do que historiadores na podosfera brasileira. Isso ficou muito evidente ao longo da pesquisa, né? O que me levou também, ao longo desse processo, junto com alguns amigos da UERJ, da UFRJ, ao fundar o Sobre História Podcast,
que é um podcast que tem o objetivo de construir narrativas a partir dos problemas apresentados no tempo presente, né, das demandas do tempo presente, e utilizando da história para construir essas narrativas que vão na perspectiva do Kozelek, que é na perspectiva dessa ideia de futuro passado, uma narrativa histórica que responda a algumas questões da atualidade. Obviamente que nós, como historiadores, não temos condições de responder todas as coisas, mas é uma tentativa de fazer uma reflexão breve, um programa de 1 hora, 1 hora e meia, sobre problemas atuais. Então, a gente pegava um acontecimento da atualidade, vou dar um exemplo aqui para você, vou voltar nesse próximo slide, nesse outro slide, sobre ditadura militar, aquela época que estava se falando muito sobre ditadura militar, estavam fazendo 50 anos da ditadura, né? 64, isso era 2014, e a gente fez um programa, Memórias da Ditadura, para poder contrapor aquela narrativa dizendo que a ditadura tinha sido o movimento, né, a Revolução de 1964, essa narrativa que ainda continua para movimentos conservadores. Então a gente construiu um programa falando sobre isso. Depois teve um segundo, Histórias da Ditadura, que foi bastante legal também. A gente já falando sobre direito à memória. E a gente acabou fazendo outros programas falando sobre Estado laico, falando sobre a época da discussão do BNCC. A gente fez um programa que está aqui, baseado em quê? Que era uma discussão sobre a Base Nacional Curricular Comum. Fizemos um programa sobre videogame. Esse programa foi construir a narrativa, porque eu também pesquiso sobre isso. Mando um abraço para Marcelo Albani, que tem um livro sobre isso, que está aí nos ouvindo. Fizemos um programa sobre juventude, era a época que estávamos falando sobre também sobre carnaval, aí a gente fez Quem Não Gosta de Samba, a gente falou do Riso à Luta. Então a gente acabou construindo programas que se referiam a temas do dia a dia. Inclusive, o programa mais ouvido até hoje é o programa 3, chamado Quem Inventou o Amor, que é um programa super legal, super engraçado, inclusive, porque o podcast, gente, a ideia do podcast não é pegar uma narrativa que nós fazemos na universidade, dentro do nosso programa de pós-graduação. São discussões acadêmicas, são discussões muito mais profundas, baseado em algumas bibliografias mais densas, umas discussões mais densas, no podcast. Não é fazer o que a gente faz lá e trazer isso para a mídia de áudio. Na verdade, o podcast é uma grande mesa de bar, onde pessoas sentam para conversar sobre temas que elas querem, obviamente com base científica, né? Com base em bibliografia, nas discussões históricas que nós temos, sempre apresentando visões e perspectivas de historiadores, mas de uma forma que seja palatável às pessoas, né? De uma forma que seja próxima das pessoas e que pessoas comuns, que não são historiadoras, na verdade, não seria termo adequado comum, pudessem ouvir esse programa e apreciarem e também se informarem sobre essas informações históricas. É aquilo que se discute muito, né, discutimos durante muito tempo na academia, se o Laurentino Gomes, por exemplo, produz história, se a história produzida por não historiadores é de fato legítima. Acho que é uma discussão que a gente precisa superar, de fato, porque a gente vive numa sociedade. A gente está vivendo isso é uma teoria que eu defendo, inclusive estou defendendo na minha tese de doutorado, e eu produzi um artigo recente sobre isso também, que eu defendo a ideia de um ensino de história em convergência. O que é isso? Que hoje, em diferentes áreas da sociedade, existem construções narrativas históricas, em diferentes áreas, que convergem em relação ao ensino de história. E essa convergência ela acontece através de professores, historiadores, que estão presentes na universidade, de alguma forma, alguma relação com a universidade, já passaram por lá, na sala de aula e no espaço público digital. A partir desses 3 eixos, a convergência acontece, porque o historiador que está nessas 3 áreas, o professor de história, ele conseguiria fazer a convergência dessas 3 áreas, produzindo conteúdos para essas 3 áreas, conteúdos digitais, para no fim, determinar construir uma narrativa. Isso acontece na atualidade, no momento que nós estamos vivendo, através do advento do movimento conservador, desde 2013, essa discussão que vem sendo feita por outras pessoas, que nos fez os historiadores saírem do seu lugar comum, que era a universidade, que era a sala de aula, ir para os espaços digitais, produzir conteúdo histórico para combater fake news, para combater a pós-verdade, e narrativas históricas que não têm fundamento algum, como, por exemplo, aquela ideia de que o nazismo é um movimento de esquerda.
Então, essas construções que estão sendo feitas nos últimos anos, deslegitimar a ciência, deslegitimar a construção do pensamento histórico, tem sido um meio até motivador para que os historiadores saiam do seu lugar comum e produzam narrativas históricas nos espaços digitais. E é isso que eu chamo de história em convergência. Então, o podcast veio nesse sentido, né? Nós somos um dos primeiros podcasts a produzir conteúdo na podosfera, feito por historiadores que estavam ao mesmo tempo na academia, né, fazendo mestrado na época, que estavam presentes em sala de aula, todos os professores de escola pública, todos os 6 fundadores, cofundadores do Prof. História. Hoje eu não faço mais parte oficialmente do Prof. História, perdão, do Sobre História, porque por conta do doutorado eu não consegui organizar minha agenda em relação a isso, mas as meninas estão tocando lá com todo vapor, produzindo conteúdo agora nesse meio dessa pandemia. Então, são todos professores que estão na sala de aula, estão na academia e estão nos espaços digitais, públicos digitais. Então, essas 3 áreas têm uma mesma pessoa produzindo conteúdo histórico e alcançando diferentes pessoas. Isso aí que eu vou falar, é isso que eu defendo enquanto história em convergência. E aí, pessoal, Sobre História surge em 2014, né, da turma do Prof. História que eu falei para vocês. A gente partiu do entendimento que existe uma demanda por narrativas históricas produzidas por não historiadores, né? E todos os professores são de história da rede pública, todos são pesquisadores da área de ensino de história, e o objetivo do podcast é alcançar o grande público, pessoas que não são professores ou acadêmicos. E aí, pessoal, como é que se deu? Agora eu vou falar para vocês como é que se deu, depois dessa grande introdução e apresentação do objeto, como é que foi a produção dessa pesquisa. Porque a minha ideia inicial era gravar podcast com os meus alunos, produzir um podcast em sala de aula. Como eu disse, eu trabalhava na prefeitura de Vassouras. Quando era uma região que não tinha internet, eu trabalhava numa escola rural. Nessa escola rural, os meus alunos não tinham celular. Naquela época, 2014, ainda não tinha tantos smartphones assim, existiam, mas não tinham tantos smartphones. Então, eu acabei elaborando um projeto de pesquisa, que eu faria um podcast com eles, eu gravaria, disponibilizaria isso na internet, na podosfera, só que os meus alunos não tinham acesso à internet. Então, era um desafio produzir um podcast numa escola que também não tinha internet. Assim, ou seja, tudo que era feito na secretaria era algo manual, era levado, às vezes, um pendrive, quando usava o computador, levava para a secretaria, que ficava 30 minutos, 40 minutos daquela escola. Ficava no centro de Vassouras. Então, o que eu descobri? Que existia um laboratório de informática jogado, tinha por volta de 8 anos que não funcionava esse laboratório. Ele tinha sido doado pelo dono da TV Rio Sul, uma afiliada da Rede Globo, aqui da região, que é o Ronaldo César Coelho, irmão do Arnaldo César Coelho. E aí ele tinha enviado para a escola, doado esse laboratório, só que por conta de um governo municipal que não tinha muito, como a maioria deles, compromisso com a educação, não colocou nenhum funcionário especializado lá, nem um técnico para gerir aquele laboratório de informática, nem um professor que trabalhasse com tecnologias, né? Alguém formado em informática educativa, com uma pós-graduação nessa área. Então, ficou jogado às traças esse laboratório. E o que tive de fazer? Descobri nesse laboratório, gente, eram computadores assim, dinossauros, né? Eu acabei encontrando num canto um sistema de internet via satélite, com uma incrível internet de 500K, que hoje você não consegue fazer o download nem de uma foto. E eu consegui ligar essa internet, eu comprei um Wi-Fi, né? Um roteador, coloquei esse roteador lá, consegui fazer essa instalação, olhando tutorial no YouTube, eu passei semanas arrumando aquele computador cheio de poeira, eu sou todo alérgico, tenho alergia, eu sou todo fresco, tenho muita alergia. Eu ficava lá, dava aula até 3h30, então eu ficava às vezes, uma semana sim, outra semana não, de 3h30 a 5h30, lá arrumando esse laboratório, para além do meu tempo de pesquisa, para poder fazer essa oficina com os alunos. E aí, depois consegui instalar a internet, consegui gravar o podcast com os alunos, e aí a gente, era uma gravação, na verdade, de teste, porque primeiro a gente ia passar pelo conselho de ética, né, para a gente realmente fazer a pesquisa acontecer, era só uma atividade lúdica de sala de aula, que eu não utilizava na pesquisa. Aí entrou a greve dos professores. E assim, a luta é sempre legítima, né? Só que aí minha pesquisa foi por água abaixo, porque eu tinha planejado toda uma pesquisa com os meus alunos,
que eu tive de deixar isso de lado, encontrei com a professora Ana, nós sentamos na sala lá do grupo de pesquisa. Estava a Mariana, amiga minha, que eu acho que está participando aqui. E a gente falou assim, professor, é o seguinte, então, o que a gente vai fazer com isso? Porque a gente vai ter que mudar. E na conversa com a professora Ana, sempre muito positiva, sempre muito colaborativa, isso é uma dica que eu dou para vocês, gente, assim, se agarrem aos orientadores, que eles têm condições muito grandes de nos ajudar a construir o nosso objeto, porque a gente vai ficar perdido no meio do caminho, isso é fato, né? É para isso que existe orientador, para, olha, o caminho é esse, é para nos orientar mesmo. E aí a gente conversando, encontramos a solução. Olha, Raoni, já que não vai dar tempo de passar pelo Conselho de Ética, por conta dessa greve, então a gente não vai conseguir aplicar. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar nesse podcast e direcioná-lo a uma outra questão. Então a gente acabou construindo a oficina de podcast para ser utilizado com professores, né, com professores de história. E a gente, na verdade, a gente formulou toda a oficina mesmo, do início ao fim, metodologia, discutimos teoricamente, trouxemos outros autores para discutir a ideia de uma aula oficina. Então, a gente foi discutindo essa questão toda, a gente elaborou a oficina de podcast, né, Histórias na Podosfera, que posteriormente eu apresentei em diversos outros lugares. Se eu não me engano, está aqui o professor Bruno, da Unespar, do Prof. História lá da Unespar, que também é do programa de pós-graduação, tem lá em História Pública. Um grande abraço, professor Bruno. Ele também fez o convite, inclusive tem uma foto do evento aqui no cantinho. Fui lá falar um pouco dessa pesquisa também. Aqui vocês vão encontrar nessa foto. Eu fiz várias oficinas de podcast. Eu rodei 12 cidades da região aqui. Fiz com Secretaria de Educação, escolas particulares. Fui no Rio, em escolas particulares. Fui na Unespar, falar um pouco disso também. Então, eu trouxe a experiência da oficina posteriormente à minha pesquisa, depois que eu defendi a dissertação. E a gente conseguiu assim, alcançar um público muito grande. Então, eu estava fazendo as contas aqui antes de hoje. Se for comparar para pensar, a oficina que eu fiz foi com mais de quase 300 pessoas, porque tinha Secretaria de Educação e eu não achei todas as fotos, que estava numa sala lá, que foi para todos os professores, nem eram só professores de história, tinham 100 professores no dia. Tinha lugar que a gente deu para 10, lugar que a gente fez 5. E foi assim. No Dia Mundial da Produtividade também fiz essa oficina de podcast no Shopping Center. Foi um evento do shopping que eles me convidaram e a gente fez um evento legal lá, as pessoas se inscreveram, a gente gravou um podcast no shopping, foi uma loucura também. E essa aqui de cima, a foto de cima, é da Prefeitura de Barra Mansa, que é um município aqui do lado. Então, a gente foi trazendo essa oficina, que foi o objeto da minha pesquisa, e também o produto da minha pesquisa, para fora do mestrado. Não ficou só no âmbito da pesquisa, né? Eu apliquei essa oficina, a minha dissertação, na educação, na formação de professores, na formação também de ativistas, que eu fiz isso com ativistas políticos, eu fiz oficina de podcast com várias pessoas. Então, foi uma coisa para além do espaço acadêmico, e aí que se formata toda a construção da minha ideia sobre o ensino de história, que é uma ideia que não é somente a sala de aula, a escola e a universidade. A gente precisa também transpor esses espaços que são tradicionais, que são extremamente importantes na construção da nossa nacionalidade, na construção do nosso Brasil, da nossa educação, na construção dos nossos jovens, mas também transpor isso para além dos espaços tradicionais, ou seja, os historiadores precisam alcançar os espaços que estão dominados, por exemplo, por movimentos, por grupos, que não têm, por exemplo, nenhum tipo de, vamos colocar assim, nem só qualificação, mas também nenhum tipo de... Porque, às vezes, a falta de qualificação é uma questão apenas... Ela não tem um objetivo por trás, assim. A falta de formação, às vezes, ela não tem um objetivo político, perdão. Mas temos outros movimentos com objetivos políticos claros que utilizam da história para construir suas narrativas, né? E negam a história que a gente produz na academia. Então, é importante que nós, historiadores, nos coloquemos nesses espaços para produzir conhecimento histórico. Seja ele na forma de um podcast, no canal de YouTube, seja ele através, inclusive, nesse momento que estamos vivenciando a ideia de aulas remotas, que a gente consiga produzir conteúdo histórico para as redes sociais, que a gente consiga produzir conteúdo histórico através de quadrinhos, através de filmes, através de
um canal no YouTube com algum tipo de narrativa diferente. Então, eu acho que é um momento de ruptura que nós estamos vivendo, e estou defendendo isso na minha tese, um momento de ruptura no ensino de história. O momento que nós estamos fazendo uma transposição transposição não, perdão, a mudança entre o ensino tradicional, o ensino cada vez mais digital, mas digital no sentido mais amplo, que vai englobar não só a escola, a universidade, mas também como espaço público digital. Então, a minha perspectiva de ensino de história é essa, a pesquisa se desenvolveu nesse sentido, foi um trabalho muito gratificante, foi difícil demais, gente, levantar a bibliografia, algo que era novo. A minha pesquisa foi o primeiro trabalho sobre podcast na área de história, então até hoje também não encontrei muitas coisas depois, tá? Surgiram outros podcasts depois sobre história, falando sobre história, né? Mas não tiveram o mesmo cuidado que nós temos com a questão teórica. Então, assim, foi um momento assim, muito difícil, porque eu estava com o pé quebrado. Foi um momento difícil porque os professores estávamos em greve, mas foi um momento muito oportuno para pensar o ensino de história aqui no Brasil. Trabalhos incríveis que foram produzidos nas diversas universidades. Falo das 6 aqui do Rio, que eu tive contato, né, mais próximo. Tem amigos que estudaram Escola Sem Partido. Os primeiros trabalhos sobre Escola Sem Partido surgiram nesse momento. Inclusive, se tornaram referências para a construção de trabalhos jurídicos para combater o próprio Escola Sem Partido. Esse trabalho acadêmico foi utilizado. Tem galera que pensou ensino da ditadura. Tem galera que pensou, como uma amiga minha, Mariana, que também foi orientando a professora Ana, que pensou, olha que legal, a utilização de um filme De Volta para o Futuro no ensino de história, uma discussão sobre temporalidade incrível. Então, muitas coisas foram produzidas ao longo desse caminho, sabe? Eu acho que a primeira turma do Prof. História foi esse divisor de águas, né? Porque, como primeiro mestrado em ensino de história público, né? Existia na FGV algumas, o público foi uma mudança radical no pensamento, e também para mostrar que pensar o ensino não pode ficar como um tipo de pesquisa que ficar na geladeira ou num canto da pesquisa historiográfica. A gente precisa pensar, tem que ser central, ainda mais devido às demandas que nós temos hoje, as demandas do tempo presente, né, que são terríveis, que são difíceis, que desconstroem a própria educação, desconstroem a própria história. Então, nós precisamos nos colocar na produção desse conhecimento para além dos espaços tradicionais, para ver se a gente combate todo esse pensamento que contraria a ciência, que contraria a pesquisa universitária, porque só assim a gente vai mudar a educação, só assim a gente vai mudar um pouquinho essa realidade. Então, essa é a contribuição que eu tenho que fazer para vocês. Agora, a professora Ana fará algumas contribuições muito importantes sobre esse trabalho. Obrigado a todos que nos ouviram. Parabéns. Parabéns, Raoni. O seu trabalho é incrível. A gente tem muito ainda que aprender sobre todos esses recursos, né? Que a gente agora está se vendo obrigado a lidar com eles, e muitas vezes com alguma resistência de muitos de nós. Então, a gente tem muito que aprender com vocês que já estão aí trabalhando com essas mídias digitais e com muito sucesso. Muito obrigada, Raoni, por você ter não só abrilhantado aqui a nossa estreia, né, desse ciclo virtual do Prof. História, do grupo do Prof. História do Rio de Janeiro, mas também está aí com esse apoio grande que você está fazendo na parte tecnológica mesmo. Muito obrigada. Agora, então, a gente vai ouvir a Ana Maria Monteiro, que, como eu falei, foi a orientadora do trabalho, acompanhou todo esse processo, e a gente vai ouvir os comentários que ela tem para trazer para a gente. Ana, por favor, agora é com você. Então, muito boa noite a todos e todas, né? Muito bom reencontrar muitas amigas e amigos que eu estou vendo aqui, que estão presentes. Está aqui reunida com, atualmente, 91 pessoas, comigo 90, né? 91 comigo, né?
E quero assim me congratular com essa iniciativa do Grupo do Rio de organizar esse evento, né? De poder ter a possibilidade de que a gente conheça melhor e torne mais ampla o conhecimento sobre a riqueza do trabalho que os nossos mestrandos têm produzido no Prof. História, né? É um projeto que eu me orgulho muito de ter participado, participo desde o início, ter participado da sua concepção e da sua realização, e assim essa beleza de narrativa que o Raoni apresentou aqui, né, mostra a potência desse curso, a potência desse trabalho, né, e da força que ele tem tornado visível, né, em relação ao que é o ensino de história, o que se pode fazer e qual é a importância estratégica dessa área de estudos, de pesquisa, né? E o Prof. História, que hoje, né, como a Cíntia já mencionou, congrega 39 núcleos, né, em todo o Brasil, praticamente todos os estados têm o seu núcleo, alguns têm mais de um, né, tem possibilitado, né, essa expansão, né, dos estudos e do conhecimento sobre o que se pode fazer, né, nessa área, né. Eu não vou falar muito, que acho que a gente precisa abrir aqui para as perguntas e para o debate, mas o Raoni falou muito aqui dos desafios, né? Foram muitos, né? Era inacreditável, né? Porque quando a gente vencia um, aparecia outro, né? O primeiro, eu estava lembrando aqui, ele é da primeira turma, né? Ele e Mariana Lins, que foram os meus orientandos, né? E quando a gente recebeu assim a lista dos, né, as indicações, os pedidos, e eu vi o nome do Raoni, estava lá o Pedro II. E eu fiquei pensando se eu ia orientar o Raoni ou se eu não ia orientar o Raoni, mas eu tinha orientado uma outra dissertação sobre Pedro II. Eu falei, quem sabe, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E foi, né? Mas ao longo do trabalho, da disciplina, né? E eu comecei a tentar convencê-lo que aquele tema era mais de um mestrado acadêmico do que um mestrado profissional. E aí ele já relatou como é que foi o processo. E quando ele me falou do podcast, eu falei, o que é isso? Eu sinceramente não sabia, né? E aí quando ele me explicou, eu pensei, nossa, isso pode ser uma pesquisa, isso pode, né, dar samba, vai dar uma pesquisa muito interessante. E aí foi o que foi, né? Como ele relatou. Enfim, quando ele morava longe, ele era o estudante da turma que morava mais distante, era questão de viagem, a questão depois, quando ele teve o acidente, que ficou com a perna engessada, não podia vir, enfim, assim, esse trabalho que ele mostrou, que ele fez lá no laboratório, né, de recuperação do laboratório, e quando a gente estava achando que estava tudo ótimo, veio a greve, e sempre, né, a necessidade de enfrentar os desafios, e que ele, em nenhum momento, né, desistiu. Né? Em nenhum momento. Ele teve momentos que ele ficou assim, meio abalado, mas ele foi sempre em frente e foi realizando a saída, foi organizar a oficina, e que está se mostrando, né, um produto excelente, né, porque, como ele demonstrou aqui, ele está podendo, né, socializar, né, divulgar esse trabalho entre outros professores. Né? Então, eu acho que a narrativa do Raoni mostra, né, o poder transformador, né, da educação, né, e especificamente aqui, né, da formação de professores, né, quando essa transformação ela vai afetando grupos cada vez mais amplos, né, e nos apresentando as possibilidades para que a gente, quando fez isso foi em 2013, 14, 15, né, ele defendeu em 16, a gente nem pensava, né, nem imaginava, né, o contexto, né, que a gente está vivendo hoje, né, mas como que com esse material produzido, com essa oficina, né, com toda a discussão, porque não é assim, se você observar a oficina, você vai dizer, hoje em dia não é nem tão extraordinário falar de podcast, muita gente conhece, como ele mostrou aí, vários podcasts já estão disponíveis na podosfera,
mas todo o estudo que ele fez e que ele apresenta na dissertação, né, sobre a questão das tecnologias, né, como isso foi pensado, articulado, né, a discussão do currículo, né, essa discussão que ele fala da história em convergência, né, uma discussão que a gente faz, né, que na escola a gente produz conhecimento, e é um conhecimento que articula vários saberes que circulam na sociedade e que o professor ali mobiliza, articula, né, junto com os seus alunos. E a proposta é que ele não fique preso na escola, ele precisa ir para o mundo, né, para transformar o mundo nos seus alunos e nas pessoas que vão acessar esses saberes, né? Então, eu vejo, né, que ele já, numa posição, numa produção de vanguarda mesmo, né, ele já estava articulando ensino de história e história pública, né, de forma bem concreta, né, criando essa possibilidade de acesso, né, de uma produção, né, escolar, no melhor sentido do escolar, né, e que caminha, avança pelo mundo. Nesse sentido, né, eu quero dizer aqui que foi uma experiência, né, era também as minhas duas primeiras orientações no mestrado profissional, também aquilo, eu já trabalhava na pós-graduação em educação, no mestrado acadêmico e no doutorado, mas no mestrado profissional foram os dois primeiros, né? Mariana também foram dois projetos muito desafiadores, né? Quando ela me trouxe a ideia do trabalhar com o filme De Volta para o Futuro, eu falei, opa, mas isso aí, mas como assim, como é que vamos, né? E foram dois trabalhos muito bons, como para todos do Prof. História, eu considero, né, produções excelentes. Mas então é isso, eu quero mais uma vez dar os parabéns, né, ao Raoni, né? E quero também parabenizar todo esse grupo, né? E que com essa iniciativa, já vi que temos colegas de outros estados participando, né? E muitas vezes a gente fica assustado, né, com todo o impacto da pandemia, do isolamento, né? Mas como que a gente está também transformando esse isolamento, né, numa possibilidade de ampliar nossas conversas, nossos diálogos, nossas trocas, né? Então, é isso. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês. Obrigada, Ana. Vai continuar aqui com a gente, né, Ana? E aí eu estou começando a reunir aqui, organizar um pouco as perguntas mais ou menos por temática. E vocês, por favor, quem quiser, né, apresentar alguma questão, pedir que o Raoni amplie algum aspecto que ele começou a falar, e não deu tempo para ampliar, vão colocando aqui no chat que a gente vai arrumando e passa para ele. Eu vou então passar aqui um grupo de perguntas, são 3 perguntas que têm a ver com referências bibliográficas, né? Então, tem o Felipe Estevam, que está perguntando o que o Raoni, então, hoje, né, imagina que seriam referências indispensáveis sobre esse tema. O Felipe também está interessado em fazer pesquisa com essa temática. O Bruno, eu não sei se está escrito Bruno, não sei se é o nosso colega da Unespar. O Bruno está perguntando se ele aconselha, no conjunto dessas referências, leituras sobre sonoridades e arquivos de áudio na web, né? E o Paulo César pede sugestões de leitura assim, para uma introdução sobre o tema de podcasts. Então, acho que você pode ficar aí com essas 3 primeiras, enquanto a gente vai organizando aqui. E Ana Maria também, se quiser fazer algum comentário, pode aproveitar para fazer. Estão me ouvindo? Bom, é o seguinte, foi um desafio, como a professora Ana falou, e eu agradeço a utilização da palavra vanguarda, no sentido que a gente desbravou esse caminho, né, para pensar o podcast, pensar ensino de história e tecnologias. Não, obviamente, existem outros trabalhos sobre tecnologias, mas não só sobre podcast. O meu grande desafio está aí. Até então,
bibliografia sobre podcast em si, sobre a mídia podcast, você vai achar no campo da comunicação. Por exemplo, tem esse livro aqui que chama Reflexões sobre o Podcast. Ele é feito por podcasters brasileiros, tem algum tipo de assim, trabalho acadêmico, não é bem acadêmico alguns dos textos, tá? Mas são eles refletindo sobre o ofício deles enquanto produtores de podcast. E aí tem gente aqui que são de diversos podcasts. Tem o Escriba Café, você tem galera tem um Pablo de Assis, que foi um dos pioneiros aqui sobre podcast no Brasil. Tem uma galera pensando aqui sobre podcast sim. Mas, assim, uma reflexão sobre a comunicação, sobre a mídia em si, a tecnologia, a popularização dessa tecnologia. Trabalhos sobre podcast em ensino, e aí seja qual área for, vocês vão encontrar algum material de 2004, 2003, lá na Europa. Você vai encontrar lá em Portugal. Não são trabalhos legais, não considero trabalhos de muita referência. Eu li esses trabalhos, mas eu utilizei eles como bibliografia para começar uma discussão, mas eles estão muito ultrapassados. O podcast ele mudou muito nos últimos anos. Vocês perceberam que todo dia, todo domingo, após o Fantástico, sempre tem um programa do Fantástico, alguém falando lá, você quer saber mais sobre essa ideia? Tem um podcast aqui do Fantástico falando sobre isso. Então a mídia popularizou demais. Assim, hoje você encontra nos meios de comunicação, inclusive quem acompanha aí o Nexo, que é um dos grandes veículos de comunicação para mim, de produção de informação, de conteúdo jornalístico, para mim, inclusive sou assinante do Nexo, aí deixei indicação para quem quiser se aprofundar sobre temas do cotidiano, quiserem uma análise mais profunda. O Nexo é um dos melhores referências para isso. Eles têm um podcast que é diário, que é o Durma Com Essa, que é 15 minutos, por exemplo. Falam sobre notícias do dia. Então mudou muito o podcast. Você vai encontrar muito mais material na área da comunicação, obviamente. Na educação, no ensino, a primeira dissertação, de fato, que eu encontrei falando sobre isso, foi a minha dissertação. Vocês me desculpem falar assim dessa forma, parecia que a gente está falando alguma coisa que é, sei lá, que a gente está sendo um pouco vaidoso, mas não é não, assim, é de verdade mesmo. Não tinha material. Tinha essa tese de doutorado de 2013, o professor falando sobre comunicação e podcast, fez o levantamento dos podcasts do Brasil, mas discutindo educação, de fato, com o meu trabalho que fez as primeiras reflexões. Produzi um artigo depois disso, está publicado na revista Transversos, da UERJ, e tem os trabalhos publicados em eventos, como a gente teve um evento do Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História, né? A professora Ana estava coordenando na época, a gente fez um texto também, falando especificamente sobre a oficina, foi uma reflexão diretamente sobre a oficina. Então, assim, referência sobre podcast e ensino é algo muito raro, não tem trabalhos, eu desconheço de lá para cá trabalhos relevantes em relação a isso. Se houve, foi dentro do Prof. História, talvez eu não tenha acompanhado, porque não acompanhei todos os trabalhos, né, de todos os núcleos. Então, assim, a referência é minha dissertação no momento sobre isso, um artigo que eu publiquei também sobre isso. E você vai encontrar artigos na comunicação que depois eu passo para vocês com mais calma. Tem uma série aqui de questões. Respondendo ao professor Bruno, eu acho muito importante, tem um amigo meu que fez uma pesquisa, iniciou, na verdade, uma pesquisa, ele não concretizou essa pesquisa ainda, está em processo, ele estava pesquisando sobre narrativa histórica, e ele existe um podcast chamado, perdão que deu um branco aqui, é um podcast que ele faz uma narrativa diferente. Ele conta casos, por exemplo, que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Ele é vinculado ao podcast caraca, fugiu o nome aqui, de um historiador. Deu um branco aqui, gente, perdão. Mas esse podcast ele faz narrativa, conta história de pessoas. Então, a narrativa é feita por uma pessoa apenas. Ele não é... E ele tem introdução de sons, tem, por exemplo, como se você estivesse narrando um acontecimento, ele vai falando, vai colocando efeitos, passos de pessoas. É como se ele estivesse criando um teatro, né? Vamos colocar assim, desculpa a palavra, de um acontecimento histórico. E ele tá estudando esse tipo de narrativa, né? Que aí ele trabalha com a sonoridade, ele trabalha com a ideia de percepção de espaço, a ideia de percepção de lugar, de você... teatro radiofônico, exatamente, Bruno. Tem um pouco dessa pegada, porque o podcast bebe muito das suas fontes no rádio, né? Mas hoje ele transpôs essa ideia, é muito diferente, porque é um conteúdo sob demanda,
perdão, é um conteúdo que você assina e recebe, né? Dentro da comunicação, a gente chama de... a gente tem 2 tipos de comunicação, que é a massivas e pós-massivas. Então, uma mídia pós-massiva que você pode, ao mesmo tempo, produzir e você pode comentar e interagir com essa mídia, porque você tem leitura de e-mails, você tem avaliação que você faz no iTunes, etc. Então, é algo muito recente o podcast, está sendo muito utilizado, mas ainda não é um tema de pesquisa. Então, é algo que está muito no início ainda. Eu posso deixar para vocês a indicação depois. Está na bibliografia da minha dissertação. Tem esse material aqui que fala sobre podcast em si. E eu fui pesquisando trabalhos que falam sobre história digital, por exemplo. Então, eu peguei... quem conhece o Robert Darnton, da questão que estuda os livros, ele faz uma discussão bem interessante sobre os livros digitais. Tem trabalhos muito interessantes falando sobre a questão da universidade, produzindo artigos na internet, colocando isso de forma digital. Aí você tem são discussões assim, sabe? Mas que falam, e tem história pública, né, que vai sempre dialogar com a questão das mídias digitais. História pública é um material bem rico nesse sentido. Eu acabo pegando todas essas áreas, inclusive a pesquisa da professora Ana, para tentar discutir uma questão diferente, né? Eu utilizo essas 3 para discutir o ensino de história numa perspectiva da convergência que eu falei para vocês. O trabalho da professora Ana é fundamental para isso, porque ele é pioneiro nessa discussão sobre o ensino, que ele passa por um aspecto da sala de aula e da academia, né? A questão da construção dos saberes, que é fundamental para a gente entender como a internet, por mais que ela não pesquise exatamente a internet, mas como esses espaços eles estão flertando diretamente com o conteúdo digital, né? Porque os nossos alunos que estão ali, eles lidam com saberes que estão no espaço digital, eles lidam com saberes que são produzidos pelo professor na academia, porque a questão, obviamente, que não é uma adaptação do conteúdo acadêmico para o livro didático ali, né? É uma facilitação do conhecimento. É uma produção própria de professores que pensam em ensino, que vão produzir material didático para isso, mas também tem um conhecimento acadêmico que o professor se forma na universidade. E aí ele vai chegar em casa, vai falar sobre o professor está falando sobre ditadura, ele abre a televisão e vai ver um presidente da República falando sobre um tema, né, durante a campanha eleitoral que ele desconhece, falando besteira e falando coisas que, né, que a gente não concorda, que não tem base científica nenhuma de pesquisa sobre isso. Aí ele vai no vídeo na internet falando que o nazismo é um movimento de esquerda, sim, porque tinha social no nome, o Partido Nazista, né? E aí isso é o fundamento que as pessoas precisam para acreditar numa narrativa histórica defendida por essas pessoas. Então, o aluno chega em sala de aula, está permeado por essas narrativas, por esses saberes, que não são bem saberes, porque eles não têm uma conotação científica, histórica para se fundamentar, mas é um tipo de informação histórica que vai chegar e a gente encontra isso em sala de aula. Então, gente, é uma questão muito nova de se pensar isso, né? Essa perspectiva do ensino de história que eu estou colocando aqui é algo muito recente, né? A professora Marcela, que também está ouvindo aqui, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre games. Quem quiser pensar os games, né, o videogame, também faça uma discussão pequena sobre isso. Ensino de história. Tem um livro dela que também coloca como referência para pesquisar essa relação entre digital, ensino de história e sala de aula. Mas é algo muito que ainda está bem, bem devagarzinho, né? Tá caminhando ainda. Raoni, temos mais perguntas aqui. Eu acho que tem um grupo de perguntas aqui que é bem interessante, que é sobre a questão metodológica, né? Uma pergunta sobre essa necessidade de redesenhar, de adequar o seu projeto de pesquisa diante a dificuldade que você viveu no contexto da greve dos professores, né? E aí quem está perguntando isso é o Rafael Albuquerque, ele está pedindo para você comentar no sentido assim que hoje muitos que estão assistindo essa nossa mesa virtual são estudantes do Prof. História que estão tendo agora que reorganizar os seus projetos por conta da pandemia, né? Isolamento social, não tem escola, não tem aula, pelo menos não aula presencial. Enfim, o Rafael pede para você fazer um comentário sobre isso. E o Magno Soares, que é seu colega lá de Volta Redonda, disse ele, está perguntando como é que foi depois da greve. Você conseguiu fazer a oficina com a sua turma? Como é que foi essa recepção, né? E ainda mais ou menos nessa mesma linha, a professora Leila Bianchi está perguntando
Como você acha que pode ser feito para os podcasts que têm sido produzidos, né, por professores de história, como esses que você citou, dos próprios nossos colegas do Prof. História, como é que se faz para atingir um público mais amplo? Qual é, enfim, a dica que você pode trazer? Então, vou respondendo, acho que é Marlon, não é? É Marlon o nome dele? Se for Marlon, é o seguinte, eu não fiz a oficina... Eu anotei Magno, não sei se eu anotei errado. Então, mas respondendo para ele, eu não fiz a oficina com os meus alunos, né? Porque não deu tempo de passar no conselho de ética, não deu tempo de voltar da greve e a gente aplicar isso. Eu estava no meio da greve, já quase ali estava no ano da defesa, né? A professora Ana sabe como foi difícil. Então, a estratégia foi estabelecer uma oficina para professores de história, ou seja, para formar professores que utilizem o podcast em sala de aula. Ou seja, eu queria popularizar popularizar no sentido de trazer para os professores essa formação para que eles utilizem a mídia em sala de aula. Então, é uma questão de formação de professores, uma questão também, uma perspectiva de aula-oficina. Então, eu não fiz com os meus alunos, eu fiz com os professores. Na verdade, eu não fiz, eu criei todas as estratégias, todos os mecanismos, né? Toda a oficina pronta. Na verdade, eu apliquei essa oficina pós-dissertação, né? Que aí está dando uma outra pesquisa que a gente está produzindo aí também, um artigo que eu estou escrevendo. E aí estou um tempo já escrevendo, porque o tempo vai correria o doutorado, né? Então, é isso. Aí, respondendo a professora, a pergunta que ela fez sobre popularizar os podcasts, vou ser sincero para vocês. A gente gravou o primeiro podcast, foi na casa do amigo nosso, Daniel, que estava fazendo na UERJ, que no podcast ele é chamado de Daniel o Velho, né? Tem esse apelido de Velho. Eu sou baby, que eu era mais novo, ainda sou mais novinho, mas estou quase nos 30 já. E a gente fez essa experiência de sentar numa mesa e conversar sobre mãe, vou fazer história. Era uma ideia de por que eu decidi fazer história. Foi uma discussão muito engraçada, descolada, brincando, uma coisa bem divertida, né? A gente contando das nossas experiências, foi uma coisa bem descolada. Obviamente que tomando um vinho e uma cerveja, então era uma coisa bem descontraída. E a gente gravamos esse programa e soltamos esse programa lá no feed. A gente utilizou o SoundCloud na época. E a gente achou assim, vamos mandar para nossa tia, para nossa mãe, para os amigos do mestrado, para ter uma galera que vai ver, né? E aí o SoundCloud ele tinha um limite de ouvintes, se não me engano era 200 pessoas que poderiam acessar aquele programa de forma gratuita. Depois a gente tinha de pagar para poder, né, aumentar a banda, né? E aí o que a gente fez? Lançou, 24 horas depois tinha estourado, a gente não sabemos como, porque o podcast é isso, você vai pesquisando, né, como se fosse o YouTube também, como se fosse o Google, você vai pesquisando temas, vai aparecendo, vai indicando o outro, e aí você vai avaliando, quanto mais você avalia, por exemplo, no iTunes, mais ele é indicado para outras pessoas que procuram coisas parecidas, educação, aquela coisa do algoritmo. Então a gente viu que, acabamos descobrindo que tinha eu não lembro o nome da pessoa, vou inventar aqui, o seu João, que tinha, na verdade, ele tinha uma lanchonete, vendia um cachorro-quente, e que ele estava ouvindo nosso podcast. Ele não é historiador, não tem formação acadêmica, ele não terminou o ensino médio. E ele gostou muito dessa conversa inicial da gente, porque a gente começou a falar, o nosso programa 2 sobre Memórias da Ditadura, o Teddy falou sobre o amor, uma construção histórica sobre o amor, uma discussão sobre o amor, obviamente que regado a um chopinho, e a gente conversando sobre isso, foi muito legal, trazendo conhecimento histórico de uma forma bem didática, alternativa, vamos colocar assim. Foi bem interessante. E quando a gente viu, a gente teve que pagar o SoundCloud. E aí o programa estourou com 2.000 pessoas que baixaram, 3.000, 4.000, 10.000, 20.000. Então, se você olhar os dados, juntar, os programas, eles foram... Cada vez que a gente lançava um programa, a gente tinha uma audiência nova chegando, pessoas novas, gente do direito, gente da educação, gente que não tinha formação acadêmica nenhuma. Foi muito natural, porque a gente percebeu que existe uma demanda sobre conhecimento histórico na internet, uma demanda de pessoas que querem consumir material sobre história, com embasamento científico, pessoas que tenham um certo carisma, que conseguem transformar a questão, a professora Ana sempre pesquisa do professor, daquele professor que ele esqueci o nome do conceito, professora Ana, perdão, mas aquele professor que
ele chama a atenção do aluno, que ele tem um significado importante para o aluno, né? Então, essa pessoa que consegue fazer a construção do conhecimento, na verdade, a didática do conhecimento histórico, de uma forma que seja acessível a essas pessoas. Elas querem consumir conteúdo. As pessoas, isso é uma questão da internet, gente. Quando você tem um Instagram, uma página, você posta muito conteúdo, informação, você vai alimentando, o algoritmo também trabalha aquilo, né, dentro daquilo, e você vai alimentando as pessoas de conteúdo, elas sempre vão utilizar você como referência. Eu sou assim, eu tenho canais, eu assino quase 200 canais no YouTube, milhões de coisas que eu gosto, desde filmes, séries, anime japonês, história, educação, política. Eu vou me informando sobre isso, eu vou consumindo. Então a gente procura pessoas, grupos que sejam referência para nós. E esse processo de escolha, quando ele cai em um material que é produzido com qualidade, que é produzido de forma nosso podcast ele não é muito, a gente não segue muitas datas, né? É uma coisa que a gente, professor, não tem muito tempo, então às vezes a gente grava uma semana, era para ser quinzenal, mas tem vezes que a gente só lança no mês, vai fazendo essa coisa. Mas a gente sempre está produzindo conteúdo. E as pessoas vão lá, querem saber sobre ditadura e elas querem ouvir quem? O professor. Só que, infelizmente, aquela pessoa que não tem um conhecimento, uma formação acadêmica, na área de história ou de outras áreas, ela não vai pesquisar história num artigo científico que a gente produziu e publicou numa revista acadêmica. É difícil de falar isso, porque isso vai um pouco contra... porque um artigo nosso é quase um filho, né? A dissertação é quase um filho, a tese é uma coisa que a gente produz com muito cuidado, muito carinho, com muito trabalho e pesquisa, mas a gente não populariza isso. Então, o conhecimento científico é para os pares, né? Nós que estamos aqui. Mas a minha esposa, por exemplo, que quer saber sobre uma informação de história, ela pode perguntar para mim, que eu sou referência. Mas o meu vizinho, que às vezes não quer perguntar para mim, ele vai no YouTube e vai pesquisar alguém que fala sobre isso. E às vezes ele vai encontrar pessoas que não têm informação histórica, que não têm nenhuma responsabilidade, né, do que está falando, aqueles YouTubers que falam qualquer coisa, né? Então, isso é uma questão, entendam, que eu estou querendo trazer para vocês? É uma questão que a gente precisa repensar, porque a gente precisa produzir conteúdo histórico, a gente precisa ocupar esses espaços de uma forma que seja palatável às pessoas. Uma forma que seja... Porque é possível, de alguma forma, a gente transformar aquilo que a gente produz na academia de uma forma um pouco mais palatável para as pessoas. É possível. É difícil? É. Mas é possível. Eu acho que tem muitas pessoas que fazem isso já na internet, né? Porque senão a gente não pode deixar que, por exemplo, pessoas como aquele cara, esqueci o nome, já esqueci o nome dele, que escreveu o Guia Politicamente Correto do Brasil, vendam milhares e milhões de livros, sabe? Ganhem dinheiro com aquilo. A gente tem que... Porque aí a gente fica lá, às vezes até critica quando um historiador meio que vai para... Com todas as críticas do Leandro Carnal, tá, gente? Mas que ele vai para o espaço público e fala sobre temas históricos, às vezes, mas que as pessoas conseguem absorver, né? E a gente não consegue fazer esse caminho, essa mudança de rumo, né? E aí agora eu me perdi na primeira pergunta que a professora Cíntia fez. Sobre a questão metodológica. Como é que no meio do caminho, você encontra uma greve e tem que redesenhar o seu trabalho? E que hoje muitos, né, mestrandos, não só no Profhistória, mas estamos aqui falando do Profhistória, estão vivendo isso por causa da pandemia, da pandemia. E eu vou aproveitar para já trazer outras perguntas, e aí, Ana Maria, também, se quiser comentar, pode ficar à vontade. Tem muita gente querendo saber como é que é a parte, sugestões, dicas de como é fazer um podcast com os alunos, né? Quer dizer, você tinha uma proposta inicial que era fazer a oficina, aí então perguntam se você conseguiu fazer depois, e aí como que é trazer essas dicas de como que qual é a melhor plataforma, que tipo de material é preciso ter, né? Qual é a avaliação que você faz desse trabalho para que os professores possam usar isso com os alunos? Para falar sobre como foi essa mudança, eu vou... Deixei mudo aqui, não queria. Vou falar sério para vocês, mas também chorando. Ou seja, quando isso aconteceu, eu chorei em posição fetal. Ou seja, eu estava ali me matando, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Foi tão difícil chegar a esse objeto e o que eu vou fazer a partir daqui?
E aí entra aquela dinâmica, né? Uma palavra que tem todo um significado, mas que é tão difícil da gente defender, que é a questão da criatividade. Então, a gente vai ter que remodelar, né? E isso é um trabalho feito com o orientador, com a professora Ana. Isso foi fundamental, porque quando a gente está conduzindo um trabalho, a gente está pesquisando, a gente tem um olhar aqui. O orientador, ele tem um olhar assim, né? Porque além dessa visão aqui, ele consegue pegar outras partes que nós não temos. Então é fundamental esse diálogo com o orientador para encontrar caminhos e alternativas. Além disso, a criatividade, tem que fazer uma pesquisa. Eu acho que perder o medo de inovar, porque a gente está acostumado a produzir pesquisa de forma tradicional, né? Assim, vamos dar um exemplo. Livro didático. Muita gente quer pesquisar como que é feito a construção dos livros didáticos, etc. Né? Essa questão toda. Agora, no meio de pandemia, o livro didático não serve para nada. Se você for parar para pensar, porque em algumas prefeituras, por exemplo, os professores, como acontece na prefeitura de Resende, onde eu trabalho, eu estou de licença do doutorado, mas eu estou acompanhando lá, inclusive, mesmo de licença do doutorado, estou ajudando. Então, eu faço material aqui, envio para a minha diretora, ela publica lá, está usando o Facebook como um lugar para publicar material para os alunos fazerem. Só que você não tem nenhum tipo de acompanhamento, você não tem aula online, você não tem tutoria do professor, não tem nada disso, né? Vamos lembrar que eu dou aula em Resende, lá tem umas escolas de maior vulnerabilidade social da região. Se você for observar, a gente tem lá a quantidade de alunos que conseguiram ter acesso a algum material, ele é inferior a 30%. Então, 70% dos alunos estão jogados sem conteúdo, o que é um grande problema. Isso a nível de Brasil, se a gente for parar para perceber, um pouco mais de 40% da classe D e E que tem acesso à internet e utiliza ferramentas da internet. Assim, ou seja, você tem 57% de pessoas que não têm acesso da classe D e E, que são a maioria dos nossos alunos de escola pública, não tem acesso a uma internet de qualidade ou não tem internet nenhuma em casa. Então é muito complicado esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa reinventar mesmo. E não ter medo de reinventar. Não ter medo de sair da caixinha tradicional e propor algo novo. Mas que a gente vai receber críticas na academia. Eu recebi, se você for pegar, eu li um artigo que saiu ano retrasado. Foi um pesquisador que trabalha com ensino de história. Ele escreveu um artigo sobre pesquisa sobre ensino de história e tecnologia, o levantamento bibliográfico que ele fez no artigo. E aí ele fez uma crítica pontual lá no meu trabalho, né? Citou, temos o Raoni, que vem do mestrado profissional de história, pesquisa dele fez uma crítica. A gente vai receber crítica, mas a gente precisa aprender a sair fora da caixinha, né? E aí eu passo para a professora Ana, que eu acho que ela, mais do que tudo, como orientadora, pode nos dar essas maiores dicas. Então, eu acho que o relato do Raoni, né? Eu acho que quem está perguntando aí o que fazer, né? Eu acho que a gente não pode ficar parado, sabe? Eu acho que a gente tem que enfrentar, né? Quer dizer, naquele momento, quando veio a notícia da greve, que a gente não sabia quanto tempo a greve ia durar, por quanto tempo ela ia se prolongar, era o quê? Vou parar, vou desistir? Não, não. Eu acho que essa perspectiva a gente tem que buscar superar, porque num primeiro momento dá vontade de chorar mesmo, né? Todo esse esforço, todo esse trabalho, e agora? Não vai servir para nada, né? Então, aí a gente foi pensar junto, e um trabalho que começou com uma pesquisa do Pedro II acabou se tornando um trabalho sobre formação de professores e que está viabilizando a divulgação dessa mídia e de como ela pode ser utilizada no ensino. Então, eu vejo, né, que esse impulso, né, nós professores, eu acho que a gente precisa ter a gente vive numa realidade muito difícil mesmo. Cada vez está mais difícil, né, na escola pública. Agora, com essa questão agora do isolamento, do trabalho remoto, a gente não sabe. A gente não sabe se isso vai liberar agora para julho, para agosto, né? Então, as redes já estão forçando os professores a trabalhar em situações muito, muito desfavoráveis, né? Mas eu acho que a gente está sendo obrigado e desafiado a pensar alternativas novas, né? A gente já está experimentando esse momento aqui. Ano passado, a gente nem estaria realizando isso, estava fora do nosso horizonte de expectativa e de possibilidades.
Então, eu vejo, né, que é isso, a gente tem que enfrentar. E as pesquisas que eu tenho realizado, né, eu busco sempre, né, professores, né, marcantes, que marcaram seus alunos. Vamos conhecer o que eles fizeram, né? Vamos conhecer como é que eles desenvolvem as suas aulas. Eu tenho certeza e tenho encontrado experiências incríveis, né, que mostram que a escola pública não é esse desastre que é anunciado nos jornais, na mídia, de uma maneira geral, mas que a gente tem trabalhos incríveis acontecendo, né? E que precisam ser divulgados para outros colegas, né? E que muitas vezes não precisa tanto recurso, né? Enfim, agora cada vez mais eles estão aí sendo disponibilizados. Agora, é isso que o Raoni falou, né? As pessoas, elas querem saber sobre história, querem saber, e nós historiadores ficamos durante muito tempo fechados, né? Falando para nós mesmos, preocupados em desenvolver pesquisas e divulgar entre os pares. Não estou dizendo que isso está errado, isso tem que acontecer. Isso é o espaço de validação, de legitimação. Mas a gente precisa, né, difundir esse nosso conhecimento, né, para a sociedade e as pessoas. Essa coisa de dizer que brasileiro não quer saber, ignorante, é relaxado, não é verdade. As pessoas querem saber. Aí vem um Narlock desses aí, vem começa a falar e as pessoas vão e acreditam, né? Então, esse conhecimento para o qual a gente está sendo formado, ele tem uma referência, né, científica de uma produção séria, validada, e que a gente tem aí a condição de divulgar nas salas de aula, né, constituindo esse currículo híbrido, um híbrido cultural fantástico, né, e fora da escola, né, ampliando essas nossas possibilidades. Eu vejo, né? Eu acho que nesse momento assim que a gente às vezes fica tão por baixo, né? Parece que está tudo dando errado, né? Como é que aconteceu isso? Eu acho que a gente tem que ver que há experiências aí ocorrendo e que a gente, né, tem que apostar nelas, divulgá-las, né? E acrescentar a partir do que a gente sabe, né? É isso, por enquanto, né? Tem mais perguntas, Cíntia? Bem, o Raoni, antes de você seguir com aquelas perguntas sobre a questão técnica, né? Eu queria, a gente já tem aqui 1h30 de evento e algumas pessoas já estão tendo que sair, então eu queria, antes que a gente termine, já anunciar, né? Como eu falei no começo, essa é a primeira mesa virtual de um ciclo que o grupo do Rio, do Prof. História, está organizando. Então, na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário que começou hoje, 7 horas, nós vamos ter a segunda mesa, que também eu acho que vai ser muito interessante, do Rafael Pereira Guedes, que vai apresentar o trabalho dele, que chama Caixas de Samba e a Interface com o Ensino de História. E a mediação vai ser da professora Vera Lúcia Bogéia Borges, da Unirio. Então, 8 de julho, quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai colocar nas... Aí eu vou falar para vocês, se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? Sigam a gente nas redes sociais, a gente tem página no Facebook, a gente tem página no Instagram, e aí a gente vai divulgar os links para vocês acessarem a nossa mesa virtual da próxima semana, tá? Então, Raoni, eu acho que agora a gente tem aquelas perguntas, né? Tem 2 conjuntos de perguntas aqui. Um que é aquele que eu já tinha falado, que é a coisa mais do como faz, né? Então, tá bom, vamos fazer esse negócio de podcast com os alunos. Como faz? O que eu preciso ter? Qual é a melhor plataforma, o streaming? Você chegou a fazer com algum aluno, né, em outro momento, com alguma turma sua? Como é que foi? O que você achou? Esse é um conjunto de perguntas. E o outro, e aí você escolhe a ordem que você quer responder, é uma coisa mais conceitual, assim, porque na sua apresentação você usou, se referiu ao conceito de consciência histórica, né, que é um conceito muito, muito caro, muito discutido, muito debatido no âmbito do campo, no campo do ensino da história. E aí o Vinícius pergunta que leituras você indica, além do Risan, você trabalhou com outros autores, a professora Ana Maria também pode sugerir aí, contribuir para essa discussão.
E o outro conceito que também tem sido muito discutido no nosso campo do ensino de história, que é o tema da história pública, né? Então, o Saulo pergunta se você considera que o seu trabalho está localizado nesse campo de história pública. Quem é que você, se sim, o que você indica de leitura sobre esse conceito? Então, são esses dois grupos de perguntas. Um da ordem mais tecnológica, do como faz, né, o podcast, e o outro conceitual, com esses dois núcleos de conceitos, de consciência histórica e história pública. Então, vamos lá. A questão teórica é o seguinte. Na minha pesquisa, eu não trabalhei somente com a história pública, nem somente com a história digital, nem somente com a professora Ana. Na verdade, foi uma série de discussões teóricas que a gente passou para a gente chegar até essa discussão. Porque, assim, eu utilizei o Hilsen, não totalmente a teoria dele, porque ele é muito questionado na questão dos níveis de consciência histórica, aquela coisa toda, os 4 níveis que ele vai falar. E não entrei nesse mérito, porque eu acho que é uma discussão que precisa ser aprofundada. Eu acho que ela precisa ser ainda, a gente precisa avançar nessa discussão, porque é interessante, porque o Hilsen é algo que, assim, virou não é moda a palavra, mas estourou as discussões sobre Hilsen aqui no Brasil. E aí eu destaco muito bem as pesquisas, as discussões sobre Hilsen que estão acontecendo na Unespar, que o professor Bruno está aqui, lá no programa de pós-graduação de História Pública, que eles montaram esse programa incrível lá, que é pioneiro no Brasil, inclusive, né? E dentro do Prof. História, principalmente no Prof. História, que foi o grande pioneiro. Então, assim, a gente tem muitas discussões sobre Hilsen acontecendo no Prof. História, pelo menos na minha época aconteceu, muitas pessoas pesquisando. É fundamental pensar o Hilsen, só que a minha discussão com o Hilsen é muito mais do ponto de vista da Geschichte didática, né, que é a didática da história que ele vai defender. Não entro na questão dos níveis da consciência histórica exatamente, né, mas eu entro muito mais na questão quando ele vai fazer um diálogo que vai dar espaço para a construção da história pública. A história pública também vem das leituras de Hilsen, né, do Hilsen, que é pensar a história para além dos espaços formais de ensino. E aí você tem uma série de pesquisadores que vão falar sobre isso. Assim, eu falo pessoas recentes, próximas da gente, orientando, a professora Ana, que é o professor lá da UF, né, que está à frente do movimento de professores contra a escola sem partido, né, que a pesquisa dele ele tem artigos falando sobre história pública, um texto que ele fez com a Renata falando sobre a função social do historiador, que é fundamental para a gente pensar. Tem a Associação aí brasileira de história pública, que tem materiais, tem algumas revistas interessantes que eu posso disponibilizar para vocês também discutindo essa questão, mas eu acho que ainda a relação da história pública com as tecnologias digitais ainda está muito tímido, tem que avançar mais. Então, deixo a leitura do professor Fernando Pena, para quem quiser, tem esse artigo falando sobre o que eu posso indicar. Está na bibliografia da minha dissertação, se não me engano. Não, perdão, é um artigo posterior. Está na bibliografia de um artigo que eu publiquei depois. Mas eu disponibilizo aí para vocês quiserem depois aí no chat. Mando assim que acabar essa colocação. E eu trabalhei também com a ideia de história digital, né? E aí, história digital, você tem discussão do Noirei, você tem a discussão da própria Marcela, que ela vai fazer essa discussão. Inclusive, no doutorado dela, a tese de doutorado dela é fundamental para a gente pensar essas discussões de história e a questão digital. Deixo aí indicado para leitura, tá? Só que eu também fiz um diálogo com pesquisadores da filosofia da tecnologia, né? Que é o Pierre Levy, que eu fiz discussões com o Emmanuel Castells, que está aqui, inclusive, é um dos livros fundamentais da Sociedade em Rede, que é fundamental para a gente pensar sobre isso. Fiz umas discussões sobre o conceito que o Pierre Levy e o André Lemos vão fazer sobre a democratização da internet. Será que ela é para todo mundo? Será que todo mundo tem espaço para poder produzir de verdade? Fui na comunicação para discutir a ideia de mídia pós-massiva, mídias massivas e pós-massivas, isso é fundamental também para discutir. Tem alguns outros materiais que eu posso deixar indicado para vocês. Trabalhei com a ideia também de história do tempo presente, então eu trouxe, articulei uma outra área de pesquisa da história para pensar também o podcast, porque quando a gente está produzindo material digital, quando a gente produz história digital, a gente tem um objetivo normalmente, que é responder às demandas do tempo presente, né? Ou seja, quando a gente constrói um podcast, pelo menos sobre história tem essa perspectiva,
e quando a gente produz um vídeo no YouTube, quando a gente escreve um post na internet, a gente comentando sobre uma coisa, normalmente é uma demanda do tempo presente. É isso que a professora Ana estava falando, que as pessoas querem saber sobre história. Então, existem demandas sociais, por exemplo, quando tem uma eleição, e quando temas como ditadura colocado em pauta, como escravidão colocado em pauta, temas que são colocados como a questão do nazismo, o movimento de esquerda, que isso até hoje se repercute, já tem 4 anos que essa discussão vai e volta, vai e volta. Assim, ela já teve 3 grandes debates, desde as discussões lá em Charlottesville, nos Estados Unidos, e recentemente agora nas manifestações pró-governo que aconteceram, por exemplo, em São Paulo, utilizando bandeiras neonazistas. Então você vai ver uma série de discussões, temas atuais, que vão se desdobrar em narrativas históricas feitas por não historiadores, e que nós, historiadores, às vezes temos que responder a isso. Ou seja, ela nasce da demanda do tempo presente. Então, pensar o ensino de história, gente, pensar o podcast, é articular várias teorias do conhecimento. Por exemplo, como eu falei, o trabalho da professora Ana sobre o saber escolar. Então, tudo isso é fundamental para a gente pensar a relação academia, professores, sala de aula, porque isso está dentro do CERN. Quando eu falo de ensino de história em convergência, eu estou tentando articular o espaço público, a escola e a universidade. São 3 questões que a gente não pode deixar de discutir hoje em dia, porque, inclusive, o espaço público tem sido um lugar de maior formação de consciência histórica, e aí entra na consciência histórica, do que a academia e do que a escola, por vezes. Porque a gente vai ver narrativas históricas à torta direito, para todo lado, sejam elas legítimas ou não, tá, gente? Mas você vai ver a todo instante, num post, numa publicação de um movimento do MBL, por exemplo, você vai ver um post na internet ou um áudio, um vídeo de WhatsApp que vai chegar no grupo da família. Então a gente vai ser uma série, sempre eles com objetivos políticos, né, por trás, sempre objetivos com uma questão de poder. Então eu articulei várias teorias. Então eu deixo indicado para vocês as leituras sobre história digital, do ERI, por exemplo, história pública, o professor Fernando Pena, que acho que ele está feito uma discussão fantástica sobre isso na atual conjuntura. A professora Ana, para pensar a questão do saber escolar, para pensar em escola, o ensino de história escolar, que acho que não tem como sair dessa questão. Alunos estão no espaço público digital, estão em sala de aula. Nós, professores, estamos nos 3, inclusive na academia. Então, a gente precisa estar fazendo essa reflexão sobre isso. Então, eu articulei várias teorias para tentar pensar esse ensino de história em convergência, que eu comecei a esmiuçar ali na dissertação, e que agora está se encaminhando no doutorado. Professora Cintia, se eu tiver respondido. Eu não lembro da outra pergunta se eu respondi. Eu vou esquecendo. Então, Raoni, peraí, deixa eu endireitar aqui. Tem a questão, né, aquela questão que eu tinha falado, que é o mais do como fazer, que é dicas de como produzir um podcast, mais no aspecto técnico, que é o Leandro Casale que perguntou. Isso aí eu respondi eu prometo. Essa eu respondi o Antônio Carlos perguntou qual é a melhor plataforma para fazer um podcast com os alunos, né? E tem uma outra questão que também pode ou não estar articulada com essas, que é do Tiago Camilo, que ele gostaria de uma avaliação a respeito do apelo pela imagem que parece existir entre os adolescentes e jovens e o uso do podcast, né? Quer dizer, a ausência da imagem gera dificuldades, se gera quais são esse apelo da imagem, o apelo pela imagem nas gerações atuais, elas traz na sua opinião, alguma dificuldade para trabalhar com o podcast? Então, agora são 2, né? Que você pode articular se você quiser. É fácil responder a primeira, porque você pode usar isso aqui. Então, você vai gravar podcast usando celular hoje em dia. Então, na minha época, eu usei mesa de som, meu smartphone não era muito bom, mas hoje em dia, como isso está mais popular, utiliza o celular para você gravar com os alunos, monta uma pauta. Assim, eu criei uma metodologia para fazer o podcast com os nossos alunos, né, para os professores utilizarem. Então, pode usar como uma referência, pode utilizar lá na minha dissertação para fazer todas as etapas para construir isso dentro de sala de aula. Isso pode ser feito. Existem outras metodologias. Na minha, eu defendo a ideia de você ter um celular apenas, né, e você consegue gravar, põe isso numa mesa. Obviamente, depois de toda a metodologia que você vai aplicar, né, da oficina com os alunos,
Aí você vai trazer essa oficina lá, tem a ideia do brainstorm, tem a troca de ideias, tem as aulas anteriores, tem a formação de grupos, divisões de funções e tarefas. Aí você vai gravar aqui. E como você colocar isso na internet? É simples, assim, você tem plataformas baratas e gratuitas também, o SoundCloud tem versões gratuitas. Se eu fosse fazer um trabalho que é didático, assim, uma ideia de sala de aula com poucos alunos, vai envolver 30, 40 alunos, talvez algumas pessoas de volta, você consegue fazer de forma gratuita no SoundCloud, que é o site que a gente utiliza no Sobre História. Você consegue fazer isso até no YouTube. Você pode gravar o áudio, colocar no canal no YouTube, colocar uma imagem apenas, não precisa passar vídeo, né? E você colocar ali, né? E aí entra respondendo a segunda pergunta. Existe uma demanda por imagem, tá? Os canais do YouTube são muito populares, mas existe uma demanda por áudio também. Observe que o YouTube criou uma plataforma nova deles, que é o YouTube Premium, que você paga o YouTube para você poder escutar os vídeos do YouTube com a tela desligada, né? E a gente paga caro por isso, R$ 27,90. Eu, inclusive, pago, porque eu gosto tanto de consumir conteúdo de áudio, que às vezes eu não quero ouvir o canal no YouTube, porque eu não quero ver o cara falando lá, eu quero ouvir. Então, eu coloco, por exemplo, aulas, congressos, alguns YouTubers que eu acompanho. Uma galera tem um canal no YouTube fantástico de história, que é o Leitura Obriga História, que é fantástico, é muito bom mesmo. E ele é bem palatável, bem fácil de você compreender. Eu acho que é interessante para a gente dinamizar isso, passar para outras pessoas ouvirem. Então, eu coloco para ouvir e fecho a tela. Ou seja, existe uma demanda por áudio. As pessoas escutam música. Porque o podcast você pode ouvir em qualquer lugar. Você põe um fone de ouvido, você vai trabalhar, você vai caminhar, você vai fazer um exercício físico. Então, tem esse costume de se ouvir conteúdo de áudio sob demanda. A gente escuta rádio ainda. A gente sempre está fazendo alguma coisa em casa, a gente põe uma rádio para ouvir, ou põe uma música. Então, existe essa demanda, sim. Mas o apelo por imagem também existe. Eu acredito que hoje ele esteja mais presente, não no YouTube, tá? Mas nas redes sociais como Instagram. Já é uma outra discussão sobre beleza, o que é beleza, como se discutir. É outra discussão que, inclusive, já fizemos no podcast, que a gente pode fazer aí. Mas eu acho que existe uma demanda, sim, por áudio. Tá? Ela é real. Na verdade, mais do que do áudio, existe uma demanda por conteúdo, como a professora Ana falou. Então, a gente precisa produzir conteúdo histórico na internet para realmente ocupar esses espaços de conhecimento. Bom, gente, aqui eu acho que terminaram as perguntas. A gente acho que agora pode caminhar para um encerramento, né? Raoni e Ana Maria, né, em nome do Prof. História e especialmente do Prof. História do Grupo do Rio, né, como a gente chama carinhosamente, esse grupo de instituições associadas ao Prof. História no Rio de Janeiro, agradecer muitíssimo, né, a presença do Raoni, a ajuda dele na parte técnica foi fundamental, mas principalmente essa riqueza de contribuição que ele traz com esse trabalho inovador e com toda essa experiência que ele tem, né, para ensinar para a gente essas coisas. Agradecer a presença de todo mundo, né? Já aqui quem acompanhou o chat, foram várias dicas sendo trocadas aqui. E agradecer muito também a presença da professora Ana Maria Monteiro, que é para a gente uma referência, né? Professora marcante de muitos que estão aqui, né? Será sempre a minha professora marcante também, mudou vidas. E eu vou deixar um espaço para vocês se despedirem. A gente vai gravar, né? Quer dizer, a gente está gravando, a gente vai fazer ajustes necessários que forem possíveis e vai colocar esse vídeo no nosso canal lá no YouTube. Já coloquei aí o link para vocês entrarem lá para ver depois e enfim, recomendar para outras pessoas que acham que possam se interessar. E na quarta-feira que vem, né, também já anunciei, teremos a segunda mesa desse ciclo, e aí sigam as nossas redes, a gente vai continuar divulgando exatamente como o link para o acesso a essa próxima mesa.
Então, Ana Maria e Raoni, deixo com vocês aí as palavras finais e agradeço todo mundo pela presença e participação. Professora Ana, por favor. Então, enfim, quero agradecer muito, né? E a oportunidade de saber mais sobre o trabalho do Raoni, né? Porque já não estava tanto perto dele agora. Ver assim, o crescimento, né? E saber do doutorado eu já sabia, né? E a gente poder assim, testemunhar, né? A beleza, a grandeza da transformação que a gente pode fazer por meio do saber, do conhecimento, né? Difundindo, né? De forma séria. Né? Eu estou olhando aqui o texto, né? Que a Mariana escreveu, do rapaz que vendia cachorro-quente que vende em São João do Meriti, né? E que ao conheceu sobre história, né? Que ele agora ele segue, acompanha, estuda. Né? As pessoas precisam, elas querem muito saber, né? E, enfim, saber sobre o Rio de Janeiro, sobre cada cidade onde vive, sobre os fenômenos do mundo, sobre tantas coisas, né? Então, muito bom estar com vocês, saber que tantos amigos estavam aqui próximo e, enfim, e mais uma vez dar os parabéns a essa iniciativa do Grupo do Rio, que, né, eu tenho a certeza que vai se confirmar como um grande sucesso na divulgação dos nossos trabalhos. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que participou, ficou com a gente aí até agora. A galera que vai ouvir depois esse vídeo, né, no canal no YouTube. A galera que está acompanhando pelo Facebook. Um abraço para todo mundo. Quero mandar um super abraço para a Mariana, que é minha grande companheira de orientação com a professora Ana, grande amiga até hoje, está aí no podcast produzindo conteúdo de qualidade. Galera, assina o Sobre História Podcast. Vai lá no iTunes ou no SoundCloud, vai lá na página do Instagram, só procura lá Sobre História Podcast. Sobre História por causa do livro, né, do Hobsbawm, sobre história. Então, nós queremos falar sobre história na podosfera e a galera lá, as meninas, têm arrasado. Assim. As meninas sempre produzindo conteúdo de qualidade, bate-papos incríveis, que você consegue tomar um café, ouvir, se informar. Então, um abraço para todo mundo, Alícia, um abraço para Carlinha, um abraço para todo mundo que, inclusive o pessoal que não está mais no podcast hoje, por conta da vida, né, do correria do dia a dia, a Fernanda, que é o Daniel, uma galera que sempre iniciou esse sonho e está levando isso à frente até hoje, que são as meninas. Os parabéns. Professora Ana, minha gratidão sempre eterna. Eu não consigo lembrar da senhora sem a palavra carinho vier junto, sabe? Tá acompanhado. Muito obrigado pela orientação, pela paciência, pela essa construção de conhecimento que a gente fez nesse processo de 2 anos. Eu quero, a partir daqui agora, a gente ficou um pouco afastado por conta que eu estou na PUC, né, a senhora na FRJ, mas acho que a gente vamos estreitar mais laços para a gente construir conhecimento juntos, porque a senhora é uma referência não somente para todo mundo, mas eu vou falar para mim, como pesquisadora, como professora, como acadêmica, mas também como professora, como orientadora. Isso foi muito importante na minha formação, muita gratidão de verdade. Obrigado, professora Cíntia, pelo convite, obrigado pela paciência, pelo diálogo, né, por ter me convidado. Fico muito honrado de ser a primeira pessoa que está participando desse evento, dessa mesa. Gente, eu acho que é isso. Eu fui bolsista da CAPES durante o mestrado. Eu tenho obrigação de dizer que, né, eu fui bolsista, então eu recebi para poder atuar na pesquisa, que de estar numa sala como essa, com outros pesquisadores, com professores, falando sobre aquilo que a gente ama, que é ensinar história. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui. Eu tenho uma meta na minha vida, que é, todas as vezes que eu for convidado para falar sobre educação em geral, eu nunca posso negar. Né? Então, a minha prioridade é sempre falar sobre educação. Então, é isso que eu quero deixar aqui, bem claro, que estou à disposição de todo mundo, coloquei meu e-mail aí, se alguém precisar quer falar sobre podcast, ou dar uma discutida, tem a minha dissertação, eu envio para vocês, a gente conversa, estou à disposição de verdade mesmo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, obrigado a todo mundo do Prof. História, vocês são guerreiros, um momento como esse, que a educação está colocada de lado, que a educação é sucateada, os programas de pós-graduação estão enfrentando corte sistemático nas bolsas, vocês são guerreiros, juntamente com os alunos do Prof. História, em produzir conhecimento, porque produzir conhecimento num momento como esse é luta, né? É resistência. Um abraço para todos vocês e vamos à luta. Obrigada mais uma vez, Raoni. Obrigada a todo mundo.
Gente, quarta-feira que vem a gente se encontra de novo, tá? Espero vocês, avise os colegas e a gente se encontra. Tchau, Estaremos boa aqui. noite. Boa noite.